Olá pessoal, conforme combinamos, eu vou mostrar para vocês aqui nessa sequência de aulas como implementar um CRUD. Nessas primeiras aulas, eu vou mostrar para vocês como criar o formulário. Vocês já fizeram isso, inclusive, vocês já têm o conhecimento de banco de dados. Então, nesse caso aqui, a gente vai aprender a conectar nossa aplicação com o banco e fazer inserção dos dados do formulário lá na tabela do banco de dados, deletar, buscar esses dados e o editar a gente vai deixar para depois do recesso letivo. Então, o que eu fiz aqui? Eu criei uma pasta aqui que eu chamei de PHP CRUD Pessoa. Essa pasta, ela está aqui dentro do HTDocs, projeto web, projetos escolas, e aí tem essa pasta que eu tenho trabalhado com vocês aqui, né? Inclusive esse projeto aqui, ó, Aulas Info 3 2021, ele está no Git, né? Aí eu criei aqui um PHP com aquelas aulas anteriores. Portanto, o que eu fiz? Eu criei essa pasta aqui, ó, PHP CRUD Pessoa. Eu vou até jogar ele aqui dentro. Deixa eu fechar aqui o Visual Studio. Vou jogar ele aqui dentro e vou jogar ele dentro da pasta do PHP, tá bom? Aí a gente vai ter uma subpasta aqui com os arquivos do nosso projeto, que aí na hora que eu fizer, né, o push lá para o Git já vai subir tudo, por isso que eu estou colocando dentro dessa pasta. E aqui dentro é o projeto que a gente vai trabalhar com ele, tá bom? Então eu vou abrir aqui o Visual Studio novamente, vou trazer ele para a tela de vocês, vou abrir aquela pasta lá do projeto, ó, HTDocs, projeto web, escolas. Acaba que eu estou tendo muita subpasta aqui, tá, gente? Então, ó, vou selecionar essa pasta aqui. Então, nós temos um único arquivo aqui dentro. Eu vou abrir aqui o localhost, já startei o champ, né? Relembrando aqui, já abri o champ, startei aqui o MySQL e startei o Apache, que é os dois que a gente vai precisar. Aí a gente tem aqui essa pasta, aula Info 3 2021, PHP, e tem mais uma pasta aqui, né? PHP CRUD Pessoa. Deixa eu renomear esse arquivo aqui que vai facilitar. Tem um index aqui, ó. Eu vou renomear ele só para ele não abrir direto lá. Eu já até mostrei isso para vocês, né? Então, na hora que eu atualizar aqui, ó, então vai abrir o nosso PHP CRUD Pessoa e aqui dentro tem um K de pessoa. O que acontece? Esse cadastro aqui, esse formulário, vocês já têm acesso a ele, né? Esse formulário aqui vocês já conseguem fazer utilizando o próprio HTML. É um formulário simples, eu já mostrei para vocês nas aulas como que faz. Então, eu estou utilizando aqui as bibliotecas do Bootstrap, inclusive eu mostrei isso para vocês já lá nas aulas de HTML, e aí eu estou formatando o nosso formulário utilizando as classes do próprio Bootstrap. Mas isso aqui depois você tem várias formas de você formatar, de você criar o estilo próprio aí do CSS, então não tem problema. Então, ó, eu não vou mostrar para vocês como que cria esse formulário, mas sim como que conecta esse formulário com o banco de dados, tá? Na última aula de PHP, eu mostrei para vocês como que pega a informação e manda para um script. Então, aqui no form, eu vou definir qual que é o script que vai ser executado na hora que eu envio o formulário. Então, eu vou ter que criar aqui, ó, um inserir pessoa.php. Então, vou pegar aqui já, né? Vou criar aqui um arquivo, ó, inserir pessoa.php. Esse arquivo, ele vai ter só código PHP aqui dentro, tá, gente? Ele que vai pegar o script e vai executar lá no banco de dados. Então, eu estou até com o banco aqui, ó. Então, eu vou utilizar essa tabela TB Pessoa e o banco já está criado também, ó. Eu criei um banco aqui BD Pessoa
E aí eu vou utilizar essa tabela aqui. Essa tabela ela já tem uns dados lá também, né? Se a gente fizer um select aqui, ó, vocês vão ver que ela já tem alguns dados aqui. Então, nós vamos utilizar essa tabela. Outra coisa que a gente vai precisar fazer aqui é criar um arquivo de conexão, né? Então, nós vamos criar aqui um arquivo de conexão. Vou criar mais um arquivo, vou chamar aqui conexão.php. O que esse arquivo vai fazer? Esse arquivo de conexão, eu vou até copiar ele aqui para a gente ganhar tempo, porque ele é muito simples. Nesse arquivo de conexão, é o arquivo que a gente vai passar os parâmetros para eu conseguir conectar com o banco de dados. Então, eu vou passar o nome do servidor. No caso de vocês, que muitos vão utilizar aí o banco de dados lá na máquina virtual do Cadu, no servidor que tem na escola, no lugar de localhost, vocês vão colocar o número do IP da máquina do Cadu. O root aqui é o nome do usuário, então o Cadu vai criar um usuário, vai criar uma senha, vai criar o nome do banco, vai passar esses parâmetros aqui para vocês. Então, o que acontece? Nós vamos utilizar a classe MySQLi para fazer a conexão com o banco de dados. Então, o MySQLi é uma classe do PHP que te permite conectar o seu código PHP com o banco de dados, tá? Aí aqui dentro dessa classe a gente vai ter as propriedades, os métodos para executar um comando SQL, para pegar uma consulta, para fazer uma série de coisas, como a gente vai ver nesse conjunto de aulas aqui. Bom, então aqui o que a gente está fazendo? A gente está criando um objeto que eu chamei com, né? Prestar atenção que ele está minúsculo, com 2 N's. E aí eu estou passando para essa classe o nome do servidor, nome do usuário, senha e o nome do banco. São os parâmetros que eu preciso passar para essa classe. E aqui, o que eu faço? Se aconteceu qualquer erro com essa conexão, eu mando uma mensagem para o usuário. Então, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Vou abrir aqui, vou pegar aqui, vou abrir a nossa pasta. Ó. Então, eu já tenho aqui, nesse caminho, o caminho de vocês lá provavelmente vai estar mais curto, né? Não vai ter esse monte de pasta que eu criei aqui. Geralmente, vocês vão criar um diretório lá dentro do htdocs e já vai pôr o projeto todo lá dentro. Aqui, como eu tenho um volume grande de projetos, eu acabo criando muitas subpastas. Num ponto é até ruim isso, tá? Aí aqui eu tenho conexão, ó. Ou seja, não deu nenhuma mensagem de erro. Se eu alterar aqui o nome do banco, se eu alterar aqui, por exemplo, ó, BD Pessoa, vou pôr 2 aqui, só para alterar o nome do banco. Na hora que eu tentar conectar, aí ele já vai dar a mensagem de erro, ó, vai falar que não encontrou esse nome do banco, tá? Então, vocês vão ter que prestar atenção nisso e passar aqui os usuários, o nome do servidor, usuário, senha, tudo corretamente. Na máquina de vocês, localmente, provavelmente vai estar o quê? Localhost, root. Aí eu não sei se na hora que você instalou o MySQL, se você definiu alguma senha. Caso tenha definido alguma senha, aí tem que colocar essa senha aqui, tá? Então, esse aqui é o nosso arquivo de configuração para conexão com o banco de dados. E a gente já viu que ele está conectando corretamente, beleza? Então, na próxima aula agora, eu vou mostrar para vocês como que a gente cria o arquivo de inserção. Eu vou fazer as aulas mais curtas para facilitar para vocês. Então, nessa aula aqui, o que a gente fez foi o quê? Criar um arquivo de conexão, passar para ele os parâmetros do banco de dados e testar se conectou. Para testar, eu salvo esse arquivo, lembrando que ele está dentro da pasta aqui normalmente. Eu vou abrir lá no browser, vou digitar aqui, né, a URL para eu acessar esse arquivo. E aí, vou testar. Se não deu nenhuma mensagem de erro, é porque nós já estamos conectando com o banco de dados.
Beleza? Então vamos para o próximo vídeo, que aí eu vou mostrar a parte de inserção.